Olá a todos, sejam bem-vindos ao encontro de hoje. Hoje iremos tratar sobre os herbicidas inibidores do fotossistema 2. O que veremos neste encontro são as características gerais desses herbicidas, como que esses herbicidas controlam as plantas sensíveis e os principais sintomas que as plantas sensíveis apresentam. Seguindo aqui no quadro resumido dos mecanismos de ação, nós estamos entrando no primeiro herbicida no primeiro mecanismo de ação que está incluído nos pré-emergentes. Então, lembrando, né, que anteriormente nós já vimos alguns herbicidas inibidores da ALS com efeito residual, como o diclosulam, o Spider, tá, o nome comercial, como exemplo, o Imazaquim, Mazetapir, são alguns herbicidas que também têm efeito residual, certo? E também nós vimos aqui dois importantes inibidores de protóx com efeito residual, que é o sulfentrazone e o flumioxazine. Entretanto, como a maioria dos herbicidas inibidores de protóx tem mais efeito pós-emergente do que pré, então eles estão aqui enquadrados ainda como mais pós-emergentes do que pré. E também temos uma auxina sintética, que também já comentamos a respeito do seu grande efeito residual, que é o picloram. Tá? E aqui agora nós estamos iniciando então os herbicidas mais pré-emergentes do que pós. Né? Tanto aqui o fotossistema 2, os inibidores de carotenoide, os inibidores da síntese de ácidos graxos de cadeia muito longa e os inibidores de mitose. Então aqui a especialidade desses próximos 4 mecanismos de ação é o efeito pré-emergente. Por isso que aqui o local de aplicação é solo, né? Mas lembrando que nós veremos aqui a própria atrazina também tem efeito pós-emergente. Aqui nós temos alguns inibidores de carotenoide que têm efeito pós, mas não tem pré, mas a sua grande maioria aqui eles têm efeito pré-emergente. Né? E nesses dois primeiros casos aqui, eles são móveis pelo xilema, né? Por isso que a atrazina ela tem algum efeito pós-emergente, porque ela é absorvida e translocada pelo xilema, mas é muito mais um efeito de contato do que um efeito sistêmico. Né? E aqui nós temos o controle basicamente de dicotiledôneas, certo? Mas também nós temos controle de plantas daninhas de folha estreita, mas na sua grande maioria elas são de folha larga, certo? E quem são esses herbicidas inibidores do fotossistema 2? Então, basicamente, nós temos 3 subgrupos, né? O C1, o C2 e o C3. O C1 e o C2 é que os inibidores da síntese do fotossistema 2, os herbicidas se ligam, né, na serina na posição 264 da proteína D1. Né? E aqui, nesse caso, se liga a histidina na posição 215 da mesma proteína. Então, eles se ligam em posições diferentes da mesma proteína. Isso tem uma importância relativamente interessante, porque se caso houver alguma mutação aqui, que esses herbicidas deixem de fazer efeito, né, nesta posição 264, provavelmente aqui ainda faça efeito ou vice-versa, certo? E aqui nós temos uma série de grupos químicos, né? Amidas, uracilas, ureias, triazinas, triazolinonas, triazinonas e aí por diante. Agora, quem que são os principais herbicidas? Né? Acho que esse é um grande ponto. Então, aqui tem um herbicida fundamental quando eu penso em sustentabilidade do sistema, pensando em rotação de mecanismos de ação, certo? Que é a atrazina. Então, a atrazina é o herbicida-chave para o manejo de plantas daninhas na cultura do milho. Por isso que é muito importante a questão de, pensando em manejo de resistência, é muito importante inserir a cultura do milho, né, num esquema de rotação para o uso da atrazina. E normalmente os inibidores de fotossistema 2 eles não são utilizados dentro da cultura da soja, nem dessecação, né, ou nem na pós-emergência, com exceção do diuron, que vai numa mistura com sulfentrazone muitas vezes, mas na sua grande maioria a área é muito limitada de uso de fotossistemas 2 durante o verão. Então, quando eu uso
a cultura do milho e eu faço uso da atrazina dentro da cultura do milho, eu estou dando uma quebra numa sequência de mecanismos de ação que vinham sendo utilizados dentro da cultura da soja. Então, isso é um ponto importante. Entretanto, não adianta plantar milho, não usar atrazina e usar só glifosato. Aí, não pensando na lógica de quebrar o uso contínuo de um determinado mecanismo de ação, aí não vale. Né? Pensando em manejo de plantas daninhas, pensando em resistência, quando se usa a cultura do milho, é muito importante fazer o uso de atrazina. E aí, normalmente, algumas vezes, essa atrazina ela pode estar associada a outro inibidor do fotossistema 2, né? Ou simazina, atrazina mais simazina. Né? Também tem outras misturas, né? Mas o mais comum é a atrazina e simazina e algumas vezes a atrazina e a metrina. Mas normalmente são essas triazininas, então tem um efeito aditivo aí quando eu faço essas misturas, certo? E aí tem um herbicida aqui muito utilizado na cana, né? Que é o amicarbazone. Também tem o hexazinone, também é muito utilizado na cana-de-açúcar, certo? E aqui nós temos um outro pré-emergente que tem uso, que pode ter uso na cultura da soja, mas é muito pouco utilizado por enquanto, que é o metribuzin. Então o metribuzin, a marca comercial mais conhecida é o Sencor, né? E então ele é bastante utilizado. E aí provavelmente vocês viram nessa safra fotos circulando, vídeos a respeito do uso do bentazon, né? Que é o Basagran, na pós-emergência da soja, dando uma fito, né? Mas tendo um efeito na buva mais desenvolvida. Ela não controla, né? Mas quem sabe usando esse bentazon numa situação que essa buva não esteja tão desenvolvida quanto foi nessa safra, é uma coisa que está aí crescendo nesse sentido, o uso do bentazon. Mas com certeza não é a melhor opção. A melhor opção é fazer o manejo de secação corretamente, fazer o inverno muito bem feito. E aí, se for ter que usar o bentazon, usar em doses quando a planta está pequena, porque ele tem um efeito de contato, certo? E quem que são as características gerais desses herbicidas, né? Então, quando eles têm efeito residual, eles são absorvidos via radicular e através das folhas. Né? Entretanto, quando utilizados em pós, né? Quando é aplicado sobre as folhas, deve ter uma boa cobertura, pois a translocação é limitada. Então, na maioria das vezes é via xilema. Então, basicamente vai ser da onde pegou para frente da folha. Né? Uma vez que a translocação via xilema, quando nós vimos lá na nossa aula de translocação, elas têm um sentido único, enquanto o floema tem ambos os sentidos, né, para cima e para baixo. Muito importante os adjuvantes para absorção foliar, e aqui basicamente a gente diz óleos. Então, algumas formulações de atrazina ele já vem óleo junto, então são formulações bastante oleosas, né? Na maioria dos casos são suspensões. E a persistência no solo ela é bastante variável, vai depender do herbicida, vai depender da dose. Né? Então é muito comum aqueles herbicidas de cana que nós comentamos, né? As doses são altíssimas e a persistência ele chega a variar até de 1 a 2 anos, certo? Mas daí o sistema de produção da cana-de-açúcar é um pouco diferente. E controla basicamente folhas largas, né? E algumas poáceas. A atrazina é uma delas, né? Por isso que é um herbicida importante dentro do milho, porque ele inclusive tem uma ação boa em plantas daninhas de folha estreita, lembrando que o milho é de folha estreita. Então, encontrar alguns herbicidas que controlem é um pouco mais difícil, certo? E como é que esses herbicidas controlam as plantas, né? Acho que isso é um ponto bastante importante, certo? Então, primeiro de tudo, né, ocorre uma ligação dos herbicidas ao sítio de ligação da plastoquinona, então ele está atuando no fotossistema 2, certo? E causa o bloqueio de transporte de elétrons, muito parecido com o que ocorre com o fotossistema 1, só que esse bloqueio, quando é um herbicida inibidor do fotossistema 1, como o diquat ou paraquat, ele ocorre no fim do transporte do elétron, lá no fotossistema 1.
Né? Lembrando que o fluxo começa do 2 para o 1. Né? E aí no 2 aí que é quando ocorre na questão da plastoquinona, essa transferência de elétrons de uma proteína para outra, acaba ocorrendo esse bloqueio. Né? E aí, por consequência, tem uma interrupção da fixação do CO2, da produção de ATP e NADPH, né? E o acúmulo de radicais livres e a peroxidação de lipídios. Então, esta parte aqui de acúmulo de radicais livres e peroxidação de lipídios é a mesma forma que acontece que o herbicida inibidor do fotossistema 1 mata a planta, o inibidor de protóxido mata a planta, o inibidor da glutamina sintetase mata a planta, e agora nós estamos aqui mais um mecanismo que acaba tendo uma peroxidação de lipídios. Né? Mas o efeito é que ele não é tão rápido quanto os outros herbicidas de contato que nós vimos, né, os 3 últimos mecanismos de ação que nós vimos nos nossos últimos encontros. Né? E aí, na sequência, né, basicamente o que acontece? Né? Então, aqui num diagrama mais resumido, né, nós temos a luz que faz a oxidação da água, gera um elétron dessa quebra da molécula da água, e aí, normalmente, passo aqui da plastoquinona A para plastoquinona B, né, e aí segue o fluxo de elétrons. Quando eu tenho a aplicação do herbicida, eu desvio esse elétron, e esse elétron começa a gerar, a reagir com a clorofila, gera uma chamada clorofila triplet, que é uma clorofila muito instável, e aí isso faz essa peroxidação de lipídios. Então é por aí que acontece. E nesse esquema aqui, que é mais didático, né? Então nós vimos que o fotossistema 1 está aqui, o fotossistema 2 está aqui, e eu tenho a transferência, né, desse elétron em função da quebra da água na presença de luz, a energia solar. Os fótons são recebidos aqui, né, na questão do cloroplasto, ocorre a quebra da molécula da água, essa oxidação da molécula da água, e esse elétron ele sai por aqui, vai para plastoquinona, citocromo, plastocianina, chega no fotossistema 1, né, passa por essas proteínas aqui e é utilizado para transformar NADP e NADPH. O fotossistema 1 atua aqui, basicamente, inibindo esse fluxo de elétrons, e o fotossistema 2 ele atua basicamente aqui. Então eu corro em outro momento, né, desse fotossistema essa interrupção, né, do efeito do fluxo desse elétron. Né? Por isso que muitas vezes a mistura de um fotossistema 2 com fotossistema 1, né, por exemplo, paraquat mais diuron, que é uma marca, havia, né, no mercado uma marca comerciada chamada Gramucil, ela era muito sinérgica, porque o que acontecia? Ocorria o diuron, ele reduz o fluxo de elétrons aqui, tá? Reduzindo esse fluxo de elétrons, ele reduz a eficiência do paraquat no primeiro momento, porque o elétron não está chegando aqui, correto? E aí dá tempo desse paraquat passar para as células vizinhas. E aí depois o paraquat vai fazendo um efeito mais lento. E aí esse efeito mais lento corresponde a mais células mortas ao longo do tempo. E aí por isso que tem um efeito sinérgico nesse sentido, certo? Agora, por que tem algumas plantas que não sentem a presença dessas herbicidas, né? Por exemplo, o milho, o que acontece? Então, basicamente, no caso da atrazina, a atrazina ela é degradada no milho, tá? E aí ocorre esse processo de detoxificação dentro do milho. Então, a atrazina ela é quebrada e ela não tem, não dá tempo dela inibir o fluxo de elétrons no fotossistema 2. E também, em alguns casos, em outras espécies ou para outros herbicidas, eu posso ter uma absorção diferencial por raízes ou folhas. Mas no caso das triazinas, a atrazina, a metrina, basicamente é em função da degradação da atrazina. E quais que são os principais sintomas, né? Então, eu começo com uma clorose foliar, necrose, né? Poucos dias já apresentam injúrias, né?
e aí ah, a inibição do crescimento da planta como um todo, né? E aqui nós estamos vendo uma área de lavoura de soja que vem numa sequência de uma lavoura de milho, né, que foi usada a atrazina. E aqui basicamente o produto, numa mancha, o produto teve, provavelmente talvez pelo excesso de umidade, o produto ele não teve uma degradação no mesmo nível que outras partes da lavoura. E aqui vocês estão vendo o efeito de carry-over dessa atrazina na cultura da soja. E aqui um efeito mais de contato, acumulando, né? O xilema ele vai só nesse sentido aqui, e aí eu tenho um acúmulo da atrazina principalmente nas bordas das folhas, não só nas bordas, né? Mas principalmente, e aí eu tenho um efeito mais acelerado. E aqui nós vamos ver o efeito pré-emergente da atrazina em aveia. Então, essa aveia foi semeada, depois foi aplicado essa atrazina e aí nós veremos o efeito. Tá? Então aqui foi plantado e tratado 4 dias antes, né? E aí as filmagens começaram no 5º dia, certo? Dia 5. Então aqui agora vai começar a emergência, então a atrazina já foi aplicada, foi semeado, já foi aplicado, e aí agora nós temos o efeito. Dia 7, dia 8. E aí, basicamente, agora eu começo com alguns sintomas, né? Principalmente na ponta das folhas. Então, o que acontece agora? Essa planta ela está absorvendo a atrazina e aí essa atrazina ela está acumulando na parte mais velha das folhas, que são, no caso das gramíneas, são as pontas, porque aqui eu tenho uma maior demanda de água, uma maior evaporação, então o fluxo de água é maior, sendo o fluxo de água maior, o fluxo de atrazina também é maior. Então, começa o efeito da atrazina nessas plantas de aveia. E aí a planta começa a definhar, secar, né, em função de toda essa peroxidação de lipídios e por aí vai, certo? Muito bem, então o que nós, os principais pontos, né, que nós aprendemos que basicamente agora nós estamos entrando mais nos herbicidas pré-emergentes do que pós, mas ainda tem alguns herbicidas, né, que têm efeito pós, tanto pós como pré, como um exemplo da atrazina. Então a atrazina ela é um ótimo pré-emergente, tá? E ela também tem um efeito pós. Então tudo que a atrazina controla em pós, ela vai controlar em pré, mas nem tudo que ela controla em pré vai controlar em pós, porque pré é mais fácil de controlar, a planta está mais sensível, certo? Só que quando é em pós tem o efeito de contato. Os óleos são muito importantes para esse tipo de herbicida, então não pode faltar o óleo, o adjuvante é fundamental, né? E lembrando que ele controla basicamente folhas largas e algumas folhas estreitas. E aí essas algumas folhas estreitas no milho é muito importante, por isso que a atrazina é a base, o herbicida base da cultura do milho. Né? Também temos depois os inibidores de carotenoide, que são bons herbicidas para milho, né? Outros, enfim, mas a base é a atrazina em si, certo? Elas controlam as plantas através de espécies ativas de oxigênio, né? Aí a gente viu agora principalmente a clorofila triplet, que é uma clorofila bastante instável, né? Principalmente se ela não tem presença de carotenoides ao redor, então isso é um ponto muito importante e aí isso faz a degradação celular. E os sintomas das plantas sensíveis, né, vai ter que verificar se ele vem pela absorção ou pela aplicação em pós. Então, se for pela aplicação em pós, basicamente vai ser nas folhas que tiveram contato com herbicida e se for no efeito pré-emergente, sempre vai começar nas folhas mais velhas que demandam mais água e, consequentemente, com essa água também vem mais produtos, certo? Então, esses foram os principais pontos desses herbicidas inibidores do fotossistema 2. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e qualquer dúvida, por favor, entre em contato.